vamos fazer a 0314. Sim, aqui está. Olha, cara, antes de fazer essa 0314, não, vamos corrigir ela, que eu acho que ao corrigir ela eu já vou, de repente, desfazer as mazelas que, de repente, eu fiz quando expliquei. Não gostei da minha última explicação sobre sistemas óticos, já expliquei melhor aqui. Vamos fazer essa questão, então. Na página 17, a questão 0314, tinha um sisteminha ótico aqui que ele chamou de S1. Raios aparentemente paralelos vindos do além chegam no sistema S1 e começam a convergir. Mas antes de convergir completamente, já atingem um outro sistema, que ele chamou de S2. E o que acaba se encontrando, na verdade, para formar o ponto A são os prolongamentos desses raios. Esse é o ponto A. Esse é o sistema S2. Os raios refletidos pelo sistema S2 se cruzam para formar um ponto B. E aí esses raios vão em direção, esses raios acabam indo em direção a um terceiro sistema óptico, S3. E após esses raios passarem por esse sistema óptico, eles acabam divergindo. E o prolongamento desses raios que divergem forma o ponto C. Questão de aprofundamento. Boa essa questãozinha. A figura a seguir apresenta um feixe de raios luminosos que encontra em sua trajetória os três sistemas ópticos, S1, S2 e S3, conjugando os pontos A, B e C. O sistema S1 pode ser uma lente. O sistema S2 me parece um espelho, já que a luz bateu e voltou nele, né? O sistema S3 parece uma lente também, já que a luz atravessou ele. Senhor, nós não estudamos lentes, como é que a gente vai resolver? Não, era só para lembrar que a luz que está chegando no sistema óptico, certo? Veio do objeto. E a luz que está saindo do sistema óptico vai formar a imagem. Se os raios se encontram de verdade, se é luz de verdade que se encontra, é do tipo real. Se é prolongamento, do tipo virtual. Espera aí, o ponto A, ele pode ser classificado para S1 ou para S2. Certo? Vamos ver quais são as colocações que ele faz. São feitas a respeito das seguintes proposições. S2 certamente é um espelho plano e A é para ele um ponto objeto virtual. Cara, S2 de fato me parece um espelho, porque a luz bateu e refletiu, né? Agora, o fato de falar que certamente é um espelho plano me deixa cabreiro, porque se fosse um espelho côncavo convexo, ou pouco côncavo ou pouco convexo, daria para interpretar dessa maneira também. Então, certamente me deixou cabreiro. Mas deixa eu ver se o ponto A é um ponto objeto virtual. A luz que formou o ponto A estava chegando ou saindo em S2? Chegando, né? Então, se é chegando, veio do objeto. Então, eu concordo que para S2 o ponto A é um ponto objeto. Certo? Ponto objeto. Como é de prolongamento, ponto objeto? Então tu vê, ó, para S2 é ponto objeto virtual. Ponto objeto virtual. Porém, pessoal, para S1, o que esse ponto é? Sim, né? Porque do ponto de vista de S1, a luz que formou o ponto A não está chegando, está saindo, né? Certo? A luz está chegando em S2, então é ponto objeto, mas está saindo de S1. Para S1 é ponto imagem, saindo é imagem, ponto imagem virtual.
E é isso que deixa essa questão delicada, né? Tu vê, para S2 é uma coisa, para S1 é outra. Então tu vê, ele falou tudo certinho. A única coisa que está me deixando inseguro é o fato de certamente, aquela palavra certamente, se ele falasse pode ser um espelho plano, eu já assinalaria. Esse certamente me deixa cabreiro, porque se o espelho é um pouquinho côncavo, pode dar a mesma sensação aqui. Mas eu estou confiante que vai ser verdadeiro. Mas eu vou preferir analisar as outras opções primeiro. 2. B é um ponto imagem real para S2. A luz que formou o ponto B está chegando ou saindo do S2? Saindo, né? Se está saindo, vai formar a imagem. O ponto B para S2, B é ponto imagem de que tipo? Real. E para S3, meus amigos, B é o quê? É, né? Porque a luz está chegando no S3. Então o ponto B funciona como um objeto para ele. Para S3, B é ponto objeto real. O que ele disse na afirmação 2? B é um ponto imagem real para S2. E A é um ponto imagem para S1. Para S1, A é um ponto imagem, concorda comigo? E B é um ponto imagem real para S2. Bom, essa aqui eu já posso dizer que é verdadeira, sem medo de errar. Pois não. Ah, continuação, eu errei. É um ponto imagem real. Real, não, é virtual. Certo? Estava escrito no quadro ali, ó. Olha que viagem, cara. Olha onde é que eu erro geralmente. Que absurdo. Falso. 3. C é um ponto imagem virtual para S3. A luz que formou o ponto C está chegando ou saindo de S3? Se é saindo, tá vendo? Essa luz estava saindo, o prolongamento dela é que gerou o ponto C. Logo, para S3, C é ponto imagem virtual. Para S3, C é ponto imagem virtual. O que ele disse? C é um ponto imagem virtual para S3, que pode ser uma lente divergente. Os raios que chegaram nessa lente se afastaram mais ainda ou se aproximaram? Se afastaram mais ainda, né? Se tivesse continuado aqui, ó, e ó, abriu mais ainda, então realmente divergiu. Lente divergente pode ser, né? Pode ser uma lente divergente, concordo. Apenas 1 é verdadeira, está fora. As proposições 1 e 2 são verdadeiras, está fora. Apenas a proposição 2 é falsa. Dá vontade de dizer que sim, mas aquele certamente me deixa cabreiro. As 3 proposições são verdadeiras, apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. Então, pois não? Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras? Deixa eu analisar, porque eu posso estar errado mesmo. 2. B é um ponto imagem real para S2. Para S2, B é ponto imagem real. Ok. E A é um ponto imagem real para S1. Para S1 é ponto imagem virtual. O ponto A é feito de prolongamento, não é? Certo? Ele tem que ser virtual. Beleza? Independentemente de quem nós estamos falando. E ele disse que era real. Não volto atrás. Não volto atrás. A 2 é falsa. E o único gabarito possível aí nesse caso seria a letra C. Apenas a 2 é falsa. Só que eu não vou considerar que isso aqui é verdadeiro por causa do certamente. Para que fosse certamente, ele teria que ter me garantido que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de... Não há ângulo nenhum ali para eu poder olhar e não, tenho certeza que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu até acho que sim, mas sem nenhum dado para confirmar isso, a palavra certamente deixa a questão falsa. Então, ó, no vestibular da UFSC, eu fico muito seguro que essa seria a solução. Então, apenas a 3 é verdadeira. Existe isso? Não, né? Então sem gabarito mesmo.
coisa que me deixa tranquilo nessa questão é o fato de, aonde o gabarito está errado, né, um erro muito crasso. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, será que pode ser real? Não pode ser real porque é feito de prolongamento, certo? Então não tem jeito. Muito bem, poderia até ficar cabreiro com a 1, tá? Com a 1 eu até poderia ficar cabreiro ou voltar atrás, mas ali na 2 eu não volto atrás. Tu vê, cara, aconteceu um errinho de gabarito aí, acontecia no passado também, não vamos nos desesperar. Se fosse uma questão um pouco mais argumentada, eu ia ficar cabreiro. Resumindo, como é que nós vamos entender essa história? Se a luz está chegando, veio do objeto, então é ponto objeto. Se a luz está saindo, vai formar imagem, então é ponto imagem. Luz encostou de verdade, linha cheia, real. Prolongamento virtual. E se é paralelo? Imprópria, lembra? Certo? Então, ó, se eu tenho um ponto aqui, vou fazer uma aqui, olha só. S1, S2. Se tem luz chegando paralelamente, saindo paralelamente de S1 e chegando paralelamente no S2, a gente diz que essa luz que está saindo de S1 vai formar uma imagem imprópria. Para S1, forma imagem imprópria. E para S2, é objeto impróprio. Por que impróprio, professor? Eu tenho que entender, cara, que esses raios aqui, eles tendem a se encostar no infinito. Quer dizer que a imagem que esse sistema óptico vai conjugar está lá na puta que pariu, me perdoem a expressão. Ou seja, é uma imagem imprópria quando ela está no infinito. Se eu olho para o S2 e vejo luz chegando paralelamente de S2, o objeto que está emitindo essa luz tem que estar lá na PQP, lá no infinito. E aí eu chamo então, para S2, esses raios que chegam estão vindo de um objeto impróprio, ou se preferir, está no infinito. Eu demorei a aceitar por que a luz que vem de coisas distantes, quando atingem a gente, chegam praticamente paralela em nós. Para tentar te demonstrar isso geometricamente, me acompanha. Isso vai nos ajudar em outros momentos da ótica, tu conseguir perceber o que eu estou querendo te dizer. Vê se tu concorda com o que eu vou falar, cara. Não tem sacanagem nenhuma no que eu vou te falar, na verdade. Tem luz saindo daquele ponto ali, tá vendo? Quantos raios de luz estão saindo daquele ponto? Infinitos. Por enquanto eu vou desenhar só alguns aqui. Se eu estou olhando esse objeto de perto, tu concorda que se eu olhar, se eu encostar o meu olho praticamente no objeto, tu aceita que até talvez esses dois raios que estão divergindo bastante consigam penetrar nessa janelinha transparente do olho, a chamada pupila? Tá vendo? Isso aqui não é uma bolinha preta, cara. Isso aqui é uma entrada para o meu olho, certo? Tudo que eu enxergo na vida é porque a luz passou por aquela regiãozinha transparente, a menina dos olhos. E a luzinha bateu lá no fundo da minha retina, certo? De cabeça para baixo, um mini cineminha, lembra? Tudo bem? Mas quando aqui raio A e raio B, se eu encosto o meu olho ali, tem chance desses raios penetrarem na minha pupila. Mas quando eu me afasto dessa fonte, aqueles raios vão entrar na minha pupila? Não, né, cara? Tá vendo? Você vai passar por cima da minha cabeça, esse por debaixo do meu queixo. Esses raios não vão entrar na minha pupila. Quer dizer que se eu estou daqui olhando aquela fonte luminosa e estou vendo ela, não é por causa daqueles raios. Certamente são raios que estão chegando mais juntinhos aqui, ó. Tu tá vendo que eles estão divergindo, né? Eles saíram do mesmo ponto e estão abrindo um pouquinho. Era para eles continuar abrindo, tá? Minha mão não é de cirurgião, então talvez não tenha continuado a abrir juntinho. Se eu olho daqui, ó, tem até um pouco de chance desses raios penetrarem na minha pupila. Mas eu vou olhar mais de longe agora. Se eu olhar mais de longe, como esses raios continuam divergindo, chega uma hora que, ó, se eu continuar olhando a fonte luminosa, não é mais culpa desses raios, né? Esses raios divergiram demais. Concorda comigo? Então, se eu continuo enxergando a fonte luminosa, é porque a luz, o raio de luz que chegou, está vindo entre esses raios. Devem existir dois raios entre esses, né? Concorda comigo?
Aqui esses raios conseguem penetrar na minha pupila, mas como eles estão divergindo, chegou uma hora que esses raios também já não penetram na minha pupila. Aí qual é o raio que vai penetrar na minha pupila? É o que vem mais de dentro ainda, né? Na hora que eu vou desenhar esses raios que estão entrando na minha pupila, vindo de um objeto distante, eu olhando aqui parece que os raios estão praticamente parados, só porque eu estou olhando de longe, porque eu sei na prática que os raios estão divergindo. Por isso que quanto mais de longe eu olho o objeto, mais paralelo os raios que penetram no meu olho tem que estar. Se o objeto está lá na puta que pariu, lá no infinito, então a luz que chegou no meu olho está paralela. Porque se tivesse qualquer divergência inicial entre esses raios, eles lá no infinito teriam uma distância angular enorme entre eles. Então tu vê, olhar um objeto de perto, a luz que penetra no meu olho pode até estar divergindo um pouquinho. Agora, a cada passo que eu dou para longe, a luz que divergia já não penetra no meu olho, para poder penetrar no meu olho, a luz tem que estar mais paralela. É geométrico isso, certo? Tu entender isso, cara, tu vai conseguir entender o funcionamento do cristalino melhor. Se eu vou olhar de perto, a luz que entra no meu olho está altamente divergente. O cristalino vai ter que convergir essa luz para a retina. Por isso que de perto o cristalino tem que se curvar. Quando eu olho de longe, a luz que penetra no meu olho já está praticamente paralela. O cristalino não precisa ser tão convergente para poder enxergar. Por isso, quando eu olho de perto, o cristalino se curva, e quando eu olho de longe, o cristalino se estica. Isso vai nos ajudar no futuro a entender a ótica fisiológica, né? A ótica do olho humano. Então tu vê, acabei fazendo um comentáriozinho que não tinha teoricamente, né? Não era necessário para a questão, mas pode ser importante para vocês. Real, luz de verdade. Virtual, prolongamento. Se a luz é paralela, imprópria. Chegando, veio do objeto. Saindo, vai formar imagem. Agora dá para classificar. Agora dá para classificar qualquer ponto, objeto, imagem real, virtual ou impróprio. Pois não. A imagem própria eu consigo enxergar. Que legal a tua pergunta. Que legal a tua pergunta. Só vai conseguir enxergar a imagem própria se estiver muito distante da coisa que vai gerar ela. Se eu pegar um espelho côncavo, lembra que quando eu fico no foco do espelho côncavo, a imagem fica imprópria. Eu não me enxergo quando eu estou no foco do espelho côncavo, fica um borrão. Mas se eu estivesse olhando essa imagem lá de longe, eu veria. O Sol, cara, o Sol está a 150 milhões de quilômetros daqui. E eu consigo enxergar ele. E o raio de luz que vem dele e penetra no meu olho, chega paralelo. Então, é um objeto impróprio, e mesmo assim eu consigo focalizá-lo. Então, se tu estiver suficientemente distante, tu consegue enxergar. Certo? Ótima pergunta. Eu lembro que eu fiz essa mesma pergunta para o meu professor. E ele também ficou desconfortável com a pergunta. Ele falou, não vai dar para ver, é um borrão. Mas não, na prática, se tu estiver bem distante, tu consegue observar o objeto impróprio. Certo? Tu vê, eu não consigo fazer análises do Sol daqui, né? Olha lá a mancha solar, como o Galileu fez, né? E até porque é arriscado, ficar olhando para o Sol olho nu, podemos nos cegar que nem Galileu. Mas eu consigo ver o Sol. E o Sol está tão longe que dá para dizer que ele é um objeto impróprio. Então o Sol é um exemplo disso. As estrelas estão mais distantes ainda. E eu consigo ver a estrela, né? Lá pontinho de luz. Eu não vejo com nitidez, mas eu vejo de onde a luz está vindo. Então dá para enxergar os pontos objetos ou os pontos imagens impróprios, desde que nós estejamos suficientemente distante desse ponto. Muito bem. Faltava